Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário vocês vão assistir a aula, mas hoje o ponto que eu gostaria de abordar com vocês, em continuação à aula passada, né, é sobre os mecanismos de monitoramento do sistema ONU, né? Então, primeiramente, eu acho que é muito importante dizer que, inclusive, a gente já falou isso na última aula, né, que as normas de direitos humanos dentro do sistema global ela vai ser de competência de alguns órgãos determinados, né, na ONU, que vão ter o poder de monitorar o cumprimento dos direitos, né, que cada convenção protege. Então, isso vai ser verificado por esses comitês, né, por esses órgãos, e eles vão fazer essa verificação nos estados membro, né, os estados que são parte das convenções e que se comprometeram, né, a respeitar o teor dos direitos que são protegidos em cada convenção. Então, esses órgãos, eles podem ter sido criados na Carta das Nações Unidas, por exemplo, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas é um órgão que é de competência ampla, que vai ser voltado para a proteção de direitos humanos em todas as áreas, por exemplo. E a gente também vai ver que tem comitês específicos que vão servir de monitoramento para direitos específicos, né? Como, por exemplo, o Comitê contra a Tortura, enfim, o comitê que a gente chama como CEDAW, né? Da Convenção sobre Discriminação contra as Mulheres. E então, esses últimos, né, que eu comentei, os comitês, acho que a gente já tinha também falado um pouquinho disso na outra aula, eles fazem parte do sistema convencional, né, contencioso, e também são chamados dentro desse sistema convencional contencioso, chamado de quase judicial, né, que como a gente viu na outra aula, ele é convencional porque os mecanismos de apuração de responsabilidade internacional dos Estados por violações aos direitos são instituídos em convenções. Ele vai ser contencioso porque o processamento, né, dessas potenciais violações de direitos humanos é um órgão que vai ser estabelecido pela própria convenção, né, que obviamente vai respeitar o contraditório e a ampla defesa, e quase judicial porque não tem uma corte ou um tribunal internacional atuante, né, mas sim comitês que vão estar instituídos nessas convenções. E aí é importante lembrar que os principais tratados universais, né, que criaram comitês, eles também são chamados de treaty bodies, porque eles vão fazer um monitoramento internacional da situação desses direitos, como é o caso do Comitê contra a Tortura que eu mencionei acima. Então, o monitoramento ele vai se limitar ao envio, né, pelo próprio Estado de relatórios periódicos, né, que vão ser analisados, né, avaliados pelo comitê, que vai emitir recomendações para esses estados. Então, para vocês terem um exemplo prático assim, né, do Brasil, ele já reconheceu os mecanismos de petição individual de 6 comitês, que é o Comitê pela Eliminação de toda forma de discriminação racial, o Comitê para a Eliminação de toda forma de discriminação contra a mulher, também o de Direitos das Pessoas com Deficiência, o Comitê de Direitos Humanos e o Comitê contra a Tortura e o Comitê sobre os Direitos das Crianças. Então, no caso do comitê, considerar, né, que existe uma violação, né, receber aí uma petição individual contra um determinado Estado e verificar que potencialmente existe uma violação de direitos humanos, o comitê vai determinar ao Estado que ele realize uma reparação, né, do que foi violado. Então, como a gente também já tratou disso em outras aulas, né, a questão da vinculação dessas decisões, né, dessas recomendações, são questionáveis, né, porque não tem como esses comitês assegurarem que vai ter as recomendações que eles emitem vai ter uma executoriedade, então tem que contar com a boa vontade, né, do Estado de fazer a reparação, né, e isso envolve muitas questões políticas também. Então, assim, eu quis trazer esse apanhado geral
para a gente começar, então, a falar de alguns órgãos, né? O primeiro órgão é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Esse vai ser o principal, esse é o principal, né, órgão da ONU que vai ser responsável por promover e proteger direitos humanos. Ele foi criado numa resolução da Assembleia Geral da ONU em 1993 e a partir desse momento ele foi recomendado pela Conferência de Viena, né, que também aconteceu em 93. Então esse alto comissariado, ele tem sede em Genebra, né? O nome em inglês é Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights e ele vai ter como principal função promover e proteger direitos humanos no mundo, assim, de forma geral, e vai também ter a função de liderar esforços da ONU para promover o respeito e a proteção desses direitos humanos. O Alto Comissariado ele também vai fornecer um suporte mais administrativo, né, e técnico em procedimentos especiais, né, do Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos, que como a gente viu na outra aula, é a antiga Comissão de Direitos Humanos, né, que virou, que alterou a denominação e algumas outras coisas. Então, o Alto Comissariado também vai ter uma função de suporte aí do Conselho. Então, sobre esses procedimentos que vão acontecer, né, no âmbito dos órgãos, né, existe o procedimento público e o procedimento confidencial, né? Então, o procedimento confidencial, ele vai ter um alcance menor, porque o objetivo dele é detectar qual é o quadro geral de violação, né, sistemática e grave de direitos humanos de um determinado país. Então, esse é o procedimento confidencial. O procedimento público, ele vai exigir uma nomeação, né, de um órgão de averiguação de violação de direitos humanos e vai ter uma abrangência que pode ser geográfica, né, por país ou temática por grupos de direitos humanos, né, por tema. Então, esses órgãos de violação, eles também podem ser unipessoais ou coletivos, né? E essa denominação vai variar, então tem uso de relator especial, especialista independente, né? E no caso dos órgãos colegiados também eles formam muitos grupos de trabalho para discutir sobre determinado grupo de direitos humanos ou sobre um país específico, né? Então, a comissão, né, a antiga Comissão de Direitos Humanos que virou conselho, tinha uma atuação assim mais notória com relação aos relatórios especiais, né, e aos grupos de trabalho. E eles atuavam também dentro desses procedimentos especiais, né, que vão ser esses mecanismos para examinar a situação dos direitos humanos em um certo país ou com relação a certos temas, né? Então, esses tipos de atuação, né, esses instrumentos e tudo, eles foram mantidos pelo atual Conselho de Direitos Humanos, e o Conselho de Direitos Humanos recebe essa, não diria assessoria, né, mas esse suporte administrativo e técnico do Alto Comissariado de Direitos Humanos. Então, como eu falei, né, o procedimento confidencial e público, e aí dentro desses procedimentos podem ter relatores especiais, especialistas independentes, grupos de trabalho. Os relatores e os especialistas, eles são escolhidos pelo próprio Conselho, né, de Direitos Humanos, e é a título pessoal. Então, essa pessoa que vai ser relatora ou especialista em um determinado assunto, ela não vai estar representando nenhum estado, nenhuma nacionalidade, vai assumir o cargo e vai, inclusive, quando assumir o cargo, né, fazer um juramento de ser independente e autônomo diante de todos os estados. Então, existe um processo público para selecionar, né, e as qualificações das funções elas são esclarecidas, né? Então, tem que ter conhecimento de um dos idiomas oficiais da ONU, tem que ter especialidade em uma área de proteção de direitos humanos, enfim, e vários outros requisitos. E essas pessoas, né, os especialistas, os relatores, né, eles não vão ser funcionários da ONU. Eles não vão ter essa relação com a ONU, eles só vão receber uma ajuda de custo, né? Mas, assim, durante o exercício dessas funções,
apesar deles não serem funcionários da ONU, obviamente eles são protegidos pela Convenção, de Prerrogativas e Imunidades, né, das Nações Unidas. Então, é um trabalho que vai consistir em fazer visitas em diversos países, vão ter missões para coletar dados, né, que vão servir para determinar como é a situação, né, de direitos humanos em determinado país, ou então, com relação a determinado tema, como é o posicionamento nos países. é, e esses relatórios, eles infelizmente não vão vincular, né? Vão ser também apenas recomendações que vão ser enviadas tanto para o Conselho de Direitos Humanos e para a Assembleia Geral da ONU, quanto para os estados, né? Então, o Brasil é um dos países, né, que já comunicou ao Conselho de Direitos Humanos, de que aceita, né, essas visitas dos relatores e dos grupos de trabalho, sem que eles precisem pedir uma anuência prévia, né, a cada missão oficial que eles forem no país. Mas é importante ter cuidado, né, que, assim, enquanto no sistema ONU, né, nos procedimentos especiais, vai ser permitida essa realização de visitas, né, que no nosso caso o Brasil, essas visitas vão ser independentemente de anuência, no sistema interamericano não é assim, né? O governo brasileiro, quando depositou a carta de adesão, né, à Convenção Americana, ele fez uma declaração interpretativa de que os artigos 43 e 48, a linha D, né, de dado, não incluem o direito automático de visitas e inspeções em loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só fazendo esse parênteses mesmo, porque a gente ainda não chegou, né, a estudar a fundo, né, o sistema interamericano, mas é importante fazer essa diferenciação, porque isso é um tema muito delicado, né? Então, no caso do sistema interamericano, a cada vez que a Comissão, né, Interamericana quiser vir ao Brasil, vai ter que pedir anuência expressa do Estado por conta dessa declaração interpretativa que o governo brasileiro fez quando da adesão à Convenção Americana. Então, acho isso um ponto muito importante também para não fazer confusão em questões mais questões de primeira fase, né, que geralmente tem às vezes algumas coisinhas assim para confundir o candidato. Então, é importante também ressaltar aqui que o Alto Comissariado ele não tem a capacidade de impor, né, sanções aos estados, né, que tiverem violações de direitos humanos. Então, as deliberações elas vão ter natureza de recomendação, né, como eu disse. Então, acho que fazendo aqui também um parênteses com relação a isso, a doutrina ela vai geralmente vai dividir os órgãos da ONU em internos e externos, né? Então, os órgãos e entes internos da ONU eles vão ser focados assim principalmente na proteção dos direitos humanos. E aí, como exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, as relatorias especiais de direitos humanos e o Alto Comissariado de Direitos Humanos, que é o que a gente está vendo. Os órgãos, né, e entes externos vão ser criados, são criados, né, por tratados, né, diversos, que vão abordar diversos temas de direitos humanos e eles vão ser criados com um incentivo explícito da ONU e vão receber o apoio da ONU, né, que são os comitês dentro de cada convenção e o Tribunal Penal Internacional. Então, ainda que o Tribunal Penal Internacional não integre, né, o sistema da ONU, né, o sistema global, ele vai ser um órgão externo, ele é um órgão externo criado pelo Estatuto de Roma e que teve um incentivo explícito e apoio da ONU quando da sua elaboração. Agora, um outro órgão que eu queria trazer para vocês é o Conselho de Direitos Humanos, né? Ele foi criado em 2006 por uma resolução também da Assembleia das Nações Unidas e ele substitui a Comissão de Direitos Humanos, que também já falamos aqui, e ele também tem sede em Genebra, vai ser composto por representantes de 47 estados, né, que são eleitos pelos membros da Assembleia Geral da ONU, por um mandato de 3 anos em uma votação secreta, e vai ter o direito a uma reeleição para o período subsequente, né, segundo o critério de repartição geográfica. Então, o Conselho de Direitos Humanos, ele foi criado com o objetivo
além de substituir, né, a comissão, também de promover e contribuir nas negociações que existem para a elaboração dos tratados, né? Então, a antiga comissão ela teve um papel relevante assim na elaboração dos primeiros tratados e o papel da comissão é continuar nesse trabalho, né? Então, a função geral do Conselho vai ser promover um respeito universal, né, de direitos humanos, que vai ter um acompanhamento, né, do cumprimento dos compromissos internacionais, né, que vão ser celebrados com relação pelos entes estatais com relação a determinadas matérias. Então, semelhante ao Alto Comissariado, esse conselho ele vai se ocupar também de examinar as violações de direitos humanos e emitir recomendações sobre isso. Vai coordenar também as ações dos órgãos da ONU, né, na área, e também incorporar a perspectiva dos direitos humanos em todos os órgãos da ONU. É, então, ainda que tenha um nível político mais limitado que o Alto Comissariado, o Conselho também vai ter essas funções. Então, acho que é importante assim ter essa noção do que cada um faz, mas que obviamente vai ter uma um maior, né, nível político ali nas relações políticas que envolvem muito, né, essas organizações, esses órgãos, mas são meio que voltados para o mesmo fim, né, de um modo mais geral. E aí, quando teve a criação do conselho, né, também foi criado o mecanismo de revisão periódica universal, que a gente chama de RPU, que eu acho que a gente comentou um pouquinho na primeira aula, acho que foi em alguma das aulas, mas numa aula que foi mais de temas gerais, né? Então, é um tema que tem uma relevância muito importante nos concursos de defensoria pública, né, a RPU, e E como eu disse na outra aula, né, vai ser só para a gente relembrar, o RPU ele é um sistema de peer review, né, que vai ser o monitoramento pelos pares, então estados monitorando estados, né, e pode vir a substituir os procedimentos especiais que são vistos, né, acima, né, aqui. E é importante lembrar, né, que a RPU, ela vai prever, o RPU vai prever que os estados, todos os estados vão ser avaliados, né, em períodos de 4 a 5 anos. Então, vai se evitar aí uma seletividade, né, um parâmetro dúbio de escolha de um determinado país e não de outro. Então, isso faz com que o mecanismo ele seja não gosto de usar a palavra neutro, mas que ele tenha menos seletividade na hora de escolher os países, né? Então, é um trâmite bem simples, assim, está previsto em uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, o Estado, ele vai examinar, né, o Estado que está sendo examinado, ele vai apresentar um relatório nacional, né, oficial, obviamente, ao Conselho, falando da situação geral dos direitos humanos no seu território. E também vai ter uma compilação de todas as informações referentes aos direitos humanos no Estado examinado, né, que vai ser constante dos procedimentos especiais do próprio Conselho e também dos demais órgãos internacionais de direitos humanos. Então, as organizações não governamentais e as instituições nacionais de direitos humanos também vão poder apresentar, enfim, documentos, né, que mostrem, que indiquem como está a situação de direitos humanos em determinado território. E a equipe, né, do Alto Comissariado vai resumir tudo isso para expor isso de maneira compilada e organizada. Então, o Estado que é examinado, ele é questionado pelo Conselho em relação a todas essas documentações apresentadas, né, para entender essas violações e como seria para promover os direitos humanos constante na Carta da ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos tratados específicos, né, nos tratados internacionais específicos de cada matéria. Então, basicamente, a RPU vai ser
um importante mecanismo, né, de diálogo, assim, que pode ser considerado um diálogo mais construtivo entre os estados, né, e entre os estados e a ONU, né. Então, esse exame periódico universal, ele é muito importante para verificar o cumprimento das obrigações, né, dos estados e as obrigações que os estados assumiram ao assinar determinados tratados, né. Então, é um mecanismo mais baseado no diálogo mesmo e vai ter uma ampla participação, né, do Estado para complementar, né, essas funções que são exigidas dos órgãos. Então, na RPU não tem uma condenação, uma conclusão vinculante, assim como a gente viu nas recomendações do Conselho, né, e do Alto Comissariado, mas tem uma busca maior ali pela cooperação, né, e pela adesão dos estados que estão sendo examinados, né, a determinados tratados que ainda não tenha sido assinado pelo estado. Então, o conselho ele vai nomear 3 estados, né, escolhidos em diversos grupos regionais por sorteio, que vai ser conhecido como Troika. E eles vão atuar como relatores da revisão periódica do estado que vai ser examinado. Vai caber, então, à Troika resumir as discussões, né, elaborar um relatório de resultado, um relatório final, e vai fazer constar nesse relatório um sumário dos passos que vão ser tomados, né, nessa análise, né, dessas observações, nessas sugestões, né, dos estados, e também vai juntar ali nesse documento respostas e eventuais, assim, compromissos voluntários que os estados assumem, né. Então, esse relatório ele vai ser apreciado pelo colegiado do Conselho de Direitos Humanos e e o conteúdo, né, o resultado do exame, ele vai ter uma avaliação objetiva e transparente da situação de direitos humanos no país. Então, incluindo também quais avanços, né, precisam ser feitos, quais são os desafios que ainda existem e quais os compromissos que o Estado deveria assumir voluntariamente. Então, o Conselho ele acaba herdando, né, da comissão, esse mecanismo de procedimentos especiais. Agora, sobre os órgãos, né, dos tratados internacionais, né, especificamente, os tratados, né, ou os protocolos facultativos de cada tratado, eles podem trazer mecanismos voltados, né, a assegurar a observância, né, e o cumprimento dos direitos e das garantias que são previstas nesse tratado em específico, né. Então, os órgãos de tratado, eles são compostos normalmente por pessoas que são especialistas em determinado assunto, né, em determinada matéria de direitos humanos. Eles vão ser escolhidos também de acordo com alguns critérios específicos, né? Essas pessoas que vão integrar os órgãos de monitoramento dos tratados, elas devem ser independentes, né? Então, elas não vão estar ali representando o estado de origem, né? Ou do qual eles sejam nacionais, e tem que ser, né, imparcial, né? Então, tem que avaliar, né, a observância do Tratado da Convenção frente aos direitos humanos de maneira imparcial. Então, o principal instrumento para acompanhar essa aplicação de normas, né, dos tratados, são os relatórios que os estados têm que apresentar para esses órgãos, né, periódico, de forma periódica, e a partir da solicitação dos próprios órgãos desses tratados. Então, após a análise dos relatórios, os órgãos de monitoramento dos tratados vão emitir recomendações sobre as medidas que precisam ser tomadas. Então, eu vou trazer para vocês, né, os órgãos de monitoramento que são previstos em cada tratado, convenção ou protocolo facultativo, e a gente vai ver também qual é a peculiaridade de cada um deles, né? Porque isso é um assunto que cai muito em prova, de defensoria. Então, primeiramente, a gente vai falar do Comitê de Direitos Humanos e o protocolo facultativo ao Protocolo Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? O Comitê de Direitos Humanos é o órgão de monitoramento do Protocolo Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? Que foi celebrado em 66, como a gente já viu, 1966, e também é regulado pelo Protocolo Facultativo, que também é de 1966 e que foi ratificado e promulgado, né? Após uma longa espera, em 9 de novembro de 2023. É, então, uma rápida revisão, assim, que eu acho que vai valer a pena, sobre esses principais pontos, né, do Comitê de Direitos Humanos.
Ele vai ser composto por 18 membros que vão ser eleitos, né, nacionais de estados partes do acordo, do pacto, e eles vão ter uma função, eles vão exercer a função a título pessoal. Então, são pessoas de elevada reputação, né, e de reconhecida competência em matéria de direitos humanos. E a eleição desses membros, ela vai ser uma votação secreta e vai ser dentro de uma lista de pessoas que preencham esses requisitos e que são indicadas pelos estados-parte. Então, apesar de o membro eleito exercer as funções a título pessoal, essa lista de pessoas que vão ser analisadas para votação secreta, ela é formada por pessoas indicadas pelos estados-parte, né? O que já mostra um pouquinho aí de contradição. Então, a competência que foi atribuída pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é o exame dos relatórios sobre as medidas que são adotadas para tornar efetivo, né, os direitos reconhecidos pelo Pacto e enviado pelos Estados-parte. O comitê, né, após a análise desse relatório, ele vai emitir recomendações sem força vinculante ao Estado e vai também haver o recebimento, né, e o exame das comunicações em que um Estado parte alegue que o outro não vem cumprindo as obrigações previstas. Então, no âmbito das comunicações interestatais, pode-se oferecer esse tipo de comunicação, né, para tentar, né, estabelecer uma solução amistosa. Então, e se ainda assim ela não estiver sendo alcançada, né, o comitê ele vai apresentar um relatório e os estados partes interessados vão comunicar se aceitam ou não os seus termos. A competência atribuída pelo protocolo facultativo, né, ele especifica que vai ser o recebimento e o exame de comunicações individuais, né, comunicações de indivíduos que aleguem terem sido vítimas de violação de qualquer dos direitos previstos pelo pacto nesses estados-parte. Já o segundo protocolo adicional, né, ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele é focado no tema da abolição da pena de morte, né? As medidas adotadas para implementar o protocolo, elas devem ser informadas pelos Estados-partes nos relatórios que eles tiverem que submeter ao Comitê de Direitos Humanos. E aí o comitê ele vai ter uma competência, né, para receber e apreciar essas comunicações, nas quais os estados vão alegar que outro não cumpre as obrigações estabelecidas no segundo protocolo. Então, tem ainda a competência para receber e examinar as comunicações individuais, né, feitas por indivíduos, sujeitos à jurisdição do estado-parte, salvo declaração em sentido contrário, né, no momento da ratificação ou da adesão, quanto a essas situações previstas no segundo protocolo. No caso do Brasil, ele fez reserva quanto à pena de morte somente em tempos de guerra, né? Na forma do artigo 2º do segundo protocolo adicional, né? Então, a distinção entre os órgãos de monitoramento que a gente viu até agora, né? A gente viu o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Conselho de Direitos Humanos, que substituiu a Comissão de Direitos Humanos, o Comitê de Direitos Humanos, que é o órgão do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e a Comissão de Direitos Humanos, né, que foi extinta pelo Conselho. Um outro comitê também é muito importante é o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi instituído, né, no âmbito, né, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ele também vai ser composto por 18 membros, né, que também vão ter que ser especialistas, né, e ter uma reconhecida competência na esfera dos direitos humanos e atuar a título pessoal. Eles vão ser eleitos pelo Conselho, né, de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, numa votação secreta também, levando-se em consideração a distribuição geográfica, né, equitativa e a representação de diferentes sistemas sociais e jurídicos. Vai ser por um período de 4 anos e vão poder ser reeleitos se as suas candidaturas forem novamente apresentadas. E aí é importante lembrar que a metade dos membros vai se renovar a cada 2 anos, né, para atender às necessidades de manter a distribuição geográfica equitativa. Então, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
ele foi concebido pelo Conselho Econômico e Social para auxiliar no exercício dessas funções, né? Porque o PIDESC, né, o Pacto Internacional de Direitos Civis, de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele não tinha feito menção a um comitê específico, né, no âmbito do pacto. Então, acaba que o Conselho Econômico e Social que cria o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e aí só em 2008 que o comitê ele foi criado mesmo com uma norma internacional convencional, né, que é o protocolo facultativo. Dentro do protocolo facultativo do PIDESC, a partir de 2008 que começa a ter o comitê. Então, com a entrada em vigor do protocolo facultativo do PIDESC, né, que apesar de ter sido criado em 2008, só entrou em vigor em 2013, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele passa, então, a poder examinar as comunicações, né, as petições individuais, e, importante lembrar que, com relação ao Brasil, esse protocolo facultativo ainda não foi ratificado. O comitê do PIDESC, ele vai elaborar as observações gerais, ou os comentários gerais, que vão conter ali, basicamente, uma interpretação do próprio comitê com relação aos direitos que são protegidos no PIDESC, né? Então, esses comentários, eles costumam cair, né, em fases mais avançadas do concurso, mas acho que também já vi em cobrança em primeira fase. É, em resumo, o que que esse comitê, como funciona o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais? Então, ele surge numa resolução de 1985 do Comitê Econômico e Social, e também depois no protocolo facultativo do IPDES, que ainda não foi ratificado pelo Brasil. Então, vai ser composto por 18 membros, naquela mesma linha de especialistas, né, com reconhecida competência na área de direitos humanos, que vão atuar a título pessoal, que levam em consideração também a distribuição geográfica, né, desses membros, para ser de forma equitativa, né, e representar diferentes sistemas sociais e jurídicos. As principais funções, né, desse comitê vão ser de apresentar ao Conselho um relatório, né, sobre as atividades, né, e vai incluir também um resumo do exame dos relatórios apresentados pelos Estados-parte, né, com relação ao pacto. Então, além disso, ele também vai ter que formular sugestões e recomendações de caráter geral, né, baseados nesses relatórios, e também daqueles apresentados pelos mecanismos especializados, né, com a finalidade, então, de auxiliar o Conselho Econômico e Social a cumprir suas funções. A competência atribuída ao comitê pela resolução é de auxiliar o Conselho Econômico e Social no exame dos relatórios apresentados pelos Estados-partes e também emitir recomendações a esses estados e elaborar as observações gerais. Já a competência estabelecida no protocolo facultativo, esse pacto, né, que ainda não foi ratificado pelo Estado brasileiro, a função é receber petições individuais ou no interesse de indivíduos ou grupos de indivíduos que, mediante o consentimento desses indivíduos, né, façam uma denúncia de violação de direitos econômicos, sociais e culturais que tenham sido realizados pelos Estados-parte. E aí também vai poder apresentar pedidos de medidas provisórias ao Estado-parte, né, para sua urgente consideração, com a finalidade de evitar danos irreparáveis, né, e em circunstâncias excepcionais, a qualquer tempo depois do reconhecimento da comunicação e antes da decisão de mérito. Também vai ter a função de disponibilizar, né, as suas funções ali, né, o seu órgão como um todo, né, para alcançar um acordo amigável entre as partes interessadas, vai receber comunicações também interestatais, e não só as comunicações individuais, e vai convidar também, né, os estados partes a cooperar no exame de informações, caso receba uma informação confiável que indique uma grave violação de direitos humanos ou também violações sistemáticas de direitos humanos, de qualquer um dos direitos que estão protegidos pelo PIDESC. E aí, esse vai ser um procedimento de investigação. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, mas eu já volto para a gente continuar aí com cada comitê. Bom, voltando, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Comitê de Eliminação da Discriminação Racial, né? Então, a gente tem a Convenção Internacional contra a Discriminação Racial, que determinou a criação de um comitê para a eliminação da discriminação racial.
Então, o comitê também vai ser composto por 18 peritos, né, que vão ter aí a sua reconhecida reputação, né, imparcialidade. Eles vão ser eleitos por um mandato de 2 anos, né, pelos estados partes, dentre os seus próprios nacionais e que atuem a título pessoal. Os membros do comitê eles vão ser eleitos em uma votação secreta e não aberta, de uma lista de candidatos designados pelos estados partes, e cada estado parte vai poder designar um candidato escolhido entre os seus nacionais. A convenção ela estabelece um mecanismo de relatórios, né, então que vão ser examinados pelo comitê e eles devem ser apresentados no prazo de 1 ano da entrada em vigor da convenção e a partir de então a cada 2 anos ou sempre que o comitê solicitar. Os relatórios, eles devem conter todas as medidas legislativas, judiciárias, administrativas e outras que sejam aptas a tornar efetivas, né, as disposições da Convenção. O Comitê de Direitos Humanos, ele também elabora as chamadas observações gerais, né, comentários gerais, que contêm uma interpretação do comitê sobre como alcançar o fim da discriminação racial. O comitê ele ainda vai receber informes, né, de organizações não governamentais que apresentem o chamado relatório sombra, né, Shadow Report, que vai buscar revelar criticamente a real situação, né, dos direitos protegidos num determinado país. Então, além do mecanismo de relatórios periódicos e de comunicação interestatal, essa convenção ela prevê também que os estados possam declarar que reconhecem a competência do comitê para examinar as comunicações individuais ou de grupos de indivíduos sobre a sua jurisdição, né, que eventualmente se considerem vítimas de violações de direitos nela protegidos. Então, de forma resumida, né, o comitê ele foi criado pela Convenção, né, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, composto por 18 peritos, né, que têm reconhecida imparcialidade e conhecimento do tema, vão ser eleitos periodicamente pelos estados, membros da convenção, né, dentre os seus próprios nacionais, eles vão atuar a título pessoal, essa votação vai levar em conta também a repartição geográfica equitativa e a representação, né, de diversas formas de sistemas jurídicos. A competência é para exame dos relatórios, né, que devem ser apresentados no prazo de 1 ano da entrada em vigor e depois a cada 2 anos, ou sempre que o comitê solicitar. Ele vai elaborar um relatório contendo as recomendações para o Estado, né, sem força vinculante, e com base nos relatórios e informações recebidas pelos próprios, vindas dos próprios Estados, o comitê vai submeter à Assembleia Geral da ONU um relatório sobre as suas atividades, né, podendo fazer, então, sugestões ou recomendações de ordem geral. Também vai ter como competência o exame de comunicações interestatais, né, com a possibilidade de alcançar uma solução amigável, e de o comitê também apresentar recomendações aos estados que poderão ser aceitas ou não. E também, por fim, tem a competência de examinar as comunicações individuais ou dos grupos de indivíduos que se considerem vítimas de violações de direitos protegidos pela Convenção. Próximo comitê é o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, né, que é chamado de CEDAW. Em 1979 foi criado o Comitê sobre a Eliminação, né, da Discriminação contra a Mulher, e a sigla, né, que todo mundo geralmente utiliza, que é o CEDAW, é as letras, né, de Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Então, é responsável também por acompanhar, o CEDAW vai ser responsável por acompanhar a aplicação dessa convenção, e vai ser composto por um comitê que vão ter 23 especialistas, que também tenham aí uma relevância, né, e uma competência na área, que vem abarcada nessa convenção. Eles vão ser eleitos também pelos estados partes, e vão exercer suas funções a título pessoal. Então, eles são eleitos também numa votação secreta, numa lista, né, de pessoas que vão ser indicadas pelos estados. Cada estado pode indicar uma pessoa dentre os seus nacionais e o mandato vai ser de 4 anos. E aí, com o objetivo de fortalecer a aplicação da convenção, né, em 1999 foi estabelecido o protocolo facultativo,
em que o Comitê CEDAW ele se torna competente para também examinar comunicações e petições individuais ou de grupos de indivíduos que tenham sofrido violações dos direitos das mulheres, dos direitos das mulheres. Esse protocolo facultativo ele assegurou o direito da petição de vítimas, né? E ele foi adotado pelo Brasil em 13 de março de 2001, aprovado em decreto legislativo de 2002 e foi ratificado em 28 de junho de 2002. E da mesma maneira, né, que os outros comitês, a gente já viu hoje, o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, ele também vai receber informes de organizações não governamentais, né, por meio dos relatórios Sombra, e que busque aí revelar criticamente a real situação de direitos das mulheres protegidas naquele país. O comitê ele também elabora as observações gerais, né, ou comentários gerais que contém a interpretação do comitê sobre como alcançar, né, a finalidade da convenção, que é o fim da discriminação contra a mulher. E foi exatamente nesse comitê que o Brasil foi responsabilizado, né, naquele primeiro caso que a gente também abordou na última aula, no caso da Aline Pimentel, num sistema convencional contencioso quadrijudicial aí da ONU, que foi de 2002 o caso, inclusive. Só para a gente relembrar, né, porque eu acho que é um caso muito importante que tem que estar muito, muito claro para vocês, né, para a resolução de questões de prova. O caso foi da Aline da Silva Pimentel, em 2002. Na época, ela tinha 27 anos. Ela era afrodescendente e de baixa renda. E no sexto mês de gravidez, ela foi até a maternidade, onde ela já realizava o acompanhamento pré-natal em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por motivos de ela estava sentindo náuseas, né, e fortes dores abdominais. E ela foi medicada com analgésicos e recebeu liberação para voltar para casa. Como os sintomas não passaram, ela retornou à maternidade e aí ela, infelizmente, foi informada de que havia acontecido a morte do feto. E depois de horas esperando, né, ela foi submetida a uma cirurgia para retirada dos restos ali da placenta, só que o quadro dela se agravou e acabou sendo necessário que ela fosse transferida para um hospital público. E só que antes dela ser transferida, ela ficou com uma hemorragia durante 24 horas até que a transferência para o hospital público fosse liberada. E a justificativa é de que a maternidade, né, em que ela estava fazendo pré-natal e que fez o procedimento, não encontrava a ficha médica dela para viabilizar a transferência. E aí, ao chegar no hospital público, né, mesmo sendo um caso identificado como gravidez de alto risco, ela passou 8 horas no corredor sem atendimento. E aí a justificativa foi que eles estavam com ausência de leito emergencial. Então fez com que ela, em razão da hemorragia resultante, né, do procedimento para retirada da placenta, né, é, é, fez com que ela viesse a óbito. Então, na, na ocasião, né, o Centro de Direitos Reprodutivos e Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos, representando a mãe da Aline, apresentou uma petição no comitê, no CEDAW, e houve a condenação do Brasil, né, reconhecendo que, de fato, o Estado brasileiro ele atuou de forma insuficiente para proteger os direitos humanos à vida, à saúde e à não discriminação no acesso à saúde de Aline Pimentel. De acordo com a decisão, né, feita pelo comitê, as recomendações para o Brasil foram, né, com relação ao autor e à família, né, da Aline, foi prestar reparação adequada, incluindo uma indenização financeira, ao autor e à filha, né, da filha da Aline, né, que ela tinha outra filha, em proporção à gravidade das violações, né, contra ela realizadas, e também, de forma genérica, determinou, né, que o país, que o Estado, né, assegure o direito das mulheres à maternidade segura e ao acesso à assistência médica e emergencial adequada, né, a preços acessíveis, de acordo com a recomendação número 24 sobre mulheres e saúde,
A recomendação de proporcionar formação profissional e adequada, né, para os trabalhadores na área da saúde, especialmente sobre direitos reprodutivos das mulheres, incluindo tratamento médico de qualidade durante a gravidez e o parto, bem como uma assistência obstétrica emergencial adequada. Assegurar também o acesso a medidas eficazes nos casos em que os direitos das mulheres à saúde reprodutiva tenham sido violados e promover uma formação de pessoal do Poder Judiciário responsável pela aplicação da lei. Assegurar também que as instalações de assistência médica privada satisfaçam as normas nacionais e internacionais em saúde reprodutiva. Assegurar que as sanções adequadas sejam impostas aos profissionais de saúde que violem direitos de saúde reprodutiva das mulheres e reduzir as mortes maternas evitáveis através da implementação de um acordo nacional para a redução da mortalidade materna em níveis estadual e municipal, inclusive através da criação de comitês sobre mortalidade materna em lugares onde esses comitês ainda não existam, né, de acordo com as recomendações e observações finais que foram feitas para o Brasil em 2007. Então, em resumo, o comitê da CEDAW, ele foi criado pela Convenção, né, da própria eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. São 23 peritos que vão exercer a função a título pessoal, vão ser eleitos pelos Estados partes em uma votação secreta, um mandato de 4 anos. Tem competência para examinar relatórios periódicos sobre as medidas adotadas para tornar efetiva a Convenção e sobre os progressos alcançados a respeito. Os relatórios eles devem ser apresentados no prazo de 1 ano, né, da entrada em vigor da convenção e depois a cada 4 anos, e toda vez que o comitê solicitar. O comitê ele elabora recomendações aos estados, né, após a análise dos relatórios, e essas recomendações também não têm força vinculante. Então, além disso, eles vão receber e considerar as comunicações apresentadas por indivíduos ou grupos de indivíduos, né, que sejam vítimas de violações de qualquer um dos direitos que estão estabelecidos na convenção. E aí, com relação especificamente a receber essas comunicações e petições individuais, isso foi previsto pelo protocolo facultativo à convenção. O próximo comitê é o Comitê dos Direitos da Criança. A Convenção sobre Direitos das Crianças é de 1989 e a própria Convenção determinou a constituição do Comitê para os Direitos da Criança, que tem como finalidade examinar os progressos realizados, né, no cumprimento das obrigações contraídas pelos Estados, quanto às obrigações assumidas na Convenção. Então, o monitoramento da Convenção ele vai ser feito pelo Comitê, com base na própria Convenção e também no terceiro protocolo facultativo à Convenção, que, como a gente vai ver, foi nesse último que foi tratado o tema dos procedimentos de comunicação. O comitê, ele monitora também a implementação da convenção e dos 3 protocolos facultativos. O primeiro protocolo facultativo é relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados, que ele foi adotado pela Assembleia Geral da ONU em maio de 2000, e foi promulgado pelo Decreto 5.006, de 8 de março de 2004, aqui no Brasil. O segundo protocolo facultativo é referente à venda, prostituição e pornografia infantil, que foi adotado na Assembleia Geral da ONU também em maio de 2000 e foi promulgado no mesmo decreto de 2004. E o terceiro protocolo facultativo é relativo aos procedimentos de comunicação, que foi adotado na Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2011 e foi assinado pelo Brasil em 28 de fevereiro de 2012. E só que com relação a esse protocolo ainda está pendente o decreto executivo. O comitê ele vai ser integrado por 10 especialistas, né, que também tem que ter a reconhecida competência, né, nas áreas que são cobertas pela convenção e vão exercer um mandato de 4 anos. O comitê ele vai receber informes, né, das organizações não governamentais pelos relatórios sombra e, assim como os outros comitês que a gente viu, ele também elabora as observações gerais ou comentários gerais que vão conter a interpretação do comitê sobre os direitos protegidos na Convenção. A cada 2 anos, o comitê tem que submeter um relatório das suas atividades à Assembleia Geral da ONU por meio do Conselho Econômico e Social. O terceiro protocolo facultativo, né, que foi aberto a ratificações em fevereiro de 2012,
ele criou, né, o mecanismo de petição individual das vítimas da convenção, e dos dois protocolos facultativos. Acho que um importante ponto para trazer para vocês é o artigo 7º desse terceiro protocolo, que é o protocolo sobre as comunicações, né? Ele traz situações que o comitê vai considerar inadmissível, né, a comunicação. Então, quais são essas situações? Se a comunicação for anônima, se a comunicação não for escrita, se a comunicação constitui um abuso de direito de apresentação, ou se for incompatível com as disposições da convenção ou com seus protocolos facultativos. A mesma questão já ter sido examinada pelo comitê ou ter sido ou estar sendo, né, examinado sob outro procedimento internacional de investigação. Todos os recursos internos disponíveis do Estado parte não foram ainda esgotados, então vai ser inadmissível uma comunicação quando os mecanismos internos não tenham sido esgotados, mas isso não tem, não é uma, em relação especificamente a esse ponto, não é uma regra, né? É uma regra, mas admite, né, as exceções, né, para aplicar quando tem, assim, quando se prolongou de forma demasiada, né, no tempo, ainda que ainda existam níveis, né, recursos internos a serem utilizados, se está muito demorada a aplicação, é possível sim fazer uma exceção, né? Então, essa exceção vai ser analisada com base nesse prolongamento, né? Injustificado e também no caso de haver uma chance baixa, né, de se ter uma solução eficaz para resolver o problema. A comunicação, se ela tiver também precariamente fundamentada ou não for suficientemente substanciada, também não vai ser aceita. Também não vai ser aceita quando os fatos que são objeto da comunicação ocorreram antes da entrada em vigor do protocolo, né, para o Estado parte em causa, salvo se esses fatos eles tiverem uma continuidade ou no tempo, né, uma reincidência após a data. A comunicação que não for apresentada dentro de um ano após o esgotamento dos recursos internos também não vai ser aceita, exceto nos casos em que o autor pode demonstrar que não tinha sido possível apresentar a comunicação dentro desse prazo limite de um ano. Então, em resumo, o Comitê para os Direitos da Criança foi criado pela própria convenção, né? É composto por 10 especialistas que vão ser também eleitos pelos estados partes entre os seus nacionais, levando em consideração uma distribuição geográfica equitativa e também representar aí os principais sistemas jurídicos no mundo. Os membros eles vão exercer essa função a título pessoal, vão ser escolhidos em votação secreta, né, por uma lista de pessoas indicadas pelos estados, podendo cada estado indicar uma pessoa dentre os seus cidadãos. Os membros são eleitos por um mandato de 4 anos e podem ser reeleitos caso sejam apresentadas as suas candidaturas novamente. A competência do comitê vai ser examinar os relatórios sobre as medidas dos estados, né, que os estados tenham adotado com o objetivo de tornar efetivos os direitos das crianças e sobre os progressos alcançados no desempenho desses direitos, no prazo de 2 anos a partir da data em que entrou em vigor para determinado estado e a partir de então a cada 5 anos. É importante a gente saber que o protocolo facultativo à Convenção dos Direitos da Criança, que fala sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados, e também o protocolo sobre a venda de crianças, né, prostituição infantil e pornografia infantil, eles determinam a apresentação de relatórios periódicos de cada estado ao comitê no prazo de 2 anos, a contar da data de entrada em vigor do protocolo específico para aquele estado específico. E deve conter informações abrangentes sobre as medidas adotadas para implementar as disposições do protocolo. Após a apresentação do relatório, o Estado ele deve incluir nesses documentos, né, que submeteu ao comitê sobre os direitos da criança, qualquer informação que ele entenda pertinente, né, adicional sobre a implementação do protocolo, e os demais estados vão fazer isso a cada 5 anos.
O próximo comitê é o Comitê contra a Tortura e o Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros tratamentos cruéis. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes determinou a constituição do Comitê contra a Tortura. Essa convenção ela foi adotada em Nova York em 10 de dezembro de 1984 e o Brasil assinou em 23 de setembro de 1985, sendo promulgada em 1991. Em 2002, foi editado o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, que já foi promulgado internamente em 2007. Como a gente vai ver, esse protocolo ele prevê a existência de um subcomitê de prevenção da tortura, e basicamente o protocolo facultativo ele teve como objetivo estabelecer um sistema de visitas regulares, né, de órgãos nacionais e internacionais independentes, a lugares, né, territórios onde as pessoas são privadas de liberdade, com o intuito de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, conforme previsto no artigo 1º. Por isso é importante não confundir o Comitê contra a Tortura, que foi criado pela Convenção contra a Tortura, em 1984, e o Subcomitê de Prevenção da Tortura, que foi criado pelo Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, em 2002. O Comitê contra a Tortura ele é composto de 10 especialistas para mandatos de 4 anos, né? Especialistas que também podem ser chamados de peritos, e a competência desse comitê é examinar os relatórios apresentados pelos estados, né, no prazo de 1 ano, a contar do início da vigência da convenção para determinado estado, e a partir de então, a cada 4 anos, ou quando o comitê solicitar. O exame de comunicações interestatais também é uma das competências do comitê. Essa é uma situação que eles podem tentar alcançar uma solução amistosa. E o exame também de petições individuais, né, que também está dentre as competências do comitê, que são as comunicações enviadas, né, por grupo de pessoas ou pessoas, são as comunicações individuais que tenham tido aí violação de direitos garantidos na convenção, ou de pessoas em nome dessas pessoas que tiveram os direitos violados. O Subcomitê de Prevenção da Tortura, né, que foi criado pelo Protocolo Facultativo, ele possui 25 membros, né? E o artigo 5º desse protocolo, ele prevê que no momento da Constituição, né, ele seria formado por 10 membros, e após a 50ª ratificação ou adesão ao protocolo, o número de membros do subcomitê deveria aumentar para 25. Então, os membros do subcomitê eles vão ser escolhidos em pessoas de elevado caráter moral, comprovada experiência profissional no campo da administração da justiça, em particular no âmbito do direito penal e da administração penitenciária ou policial, ou nos vários campos relevantes para o tratamento de pessoas privadas de liberdade. São eleitos por um mandato de 4 anos, permitida a reeleição. Ainda, o subcomitê ele deve ser guiado pelos princípios de confidencialidade, imparcialidade, não seletividade, universalidade e objetividade. É muito importante gravar essas características, porque é uma diferenciação com os outros comitês, né? E de acordo com o protocolo facultativo, o subcomitê ele deve visitar, né, os locais previstos no artigo 4º e fazer as recomendações para os estados partes a respeito da proteção das pessoas privadas de liberdade contra a tortura ou os tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. E no que concerne, né, os mecanismos preventivos nacionais, o subcomitê ele deve aconselhar e assistir os estados partes quando necessário, né, no estabelecimento desses mecanismos, tem que manter diretamente e, se necessário, de forma confidencial, contatos com os mecanismos preventivos nacionais e oferecer o treinamento e assistência técnica necessária, né, para fortalecer essa capacidade, aconselhar e assistir na avaliação das necessidades e no que for preciso para fortalecer a proteção das pessoas privadas de liberdade, né, contra a tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, e fazer também recomendações, né, e observações aos estados partes com vista a fortalecer a capacidade e o mandato dos mecanismos preventivos nacionais para a prevenção da tortura e outros mecanismos e outros tratamentos, desculpa, ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
né? Então, tem que ter uma cooperação para a preservação da tortura em geral, né, com os órgãos e os mecanismos relevantes da ONU e também com organizações e organismos internacionais, regionais ou nacionais que vão trabalhar para fortalecer a proteção, né, de todas as pessoas contra a tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Esse mesmo protocolo facultativo, ele estabelece que cada estado tem que manter, né, e designar, dentro de um ano da entrada em vigor do protocolo ou da ratificação ou adesão, um ou mais mecanismos preventivos nacionais independentes para prevenção da tortura em nível nacional, né, em nível interno. Esses mecanismos estabelecidos através de unidades descentralizadas, eles poderão ser designados como mecanismos preventivos nacionais para fins do protocolo, né? E eles têm que estar em conformidade com as disposições do protocolo. No Brasil, a gente tem o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que faz parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, de acordo com a Lei 12.847 de 2013. Segundo o artigo 7º dessa lei, o mecanismo, né, de proteção, ele vai ser composto por 23 membros que vão ser escolhidos e designados pelo presidente da República, né, sendo 11 representantes de órgãos do Poder Executivo Federal e 12 de conselhos de classe, profissionais e de organizações da sociedade civil, assim como entidades representativas de trabalhadores, estudantes, empresários, instituições de ensino e pesquisa, movimentos de direitos humanos e outros, cuja atuação esteja relacionada com a temática da lei. A Defensoria Pública, inclusive, pode integrar o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, nos termos da lei referida. E vale lembrar também que o STF, na DPF 607, entendeu que o decreto 9.831 de 2019, editado à época pelo ex-presidente, ao transformar o trabalho dos membros, né, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em serviço não remunerado, exonerando, né, os cargos em comissão que ocupavam, alterou de forma substancial a forma de execução das atividades voltadas à prevenção e ao combate à tortura exercidas pelo órgão, que demandam dedicação, tempo e apoio logístico e que dificilmente serão realizadas em concomitância com outras atividades remuneradas. Então, para o STF, essas medidas elas esvaziaram, né, a estrutura de pessoal técnico do órgão, na medida em que possibilitaram que o trabalho, né, que impossibilitou que o trabalho fosse feito com dedicação integral e acabou desestimulando os profissionais especializados a integrarem o corpo técnico, né? Essa DPF foi julgada em 25 de março de 2022, informativo 1048. O próximo comitê é o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e o Protocolo Facultativo foram adotados em Nova York em 2007. O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi criado pela Convenção da ONU com o objetivo de monitorar e de velar, né, os direitos previstos na referida convenção. Vale lembrar que tanto a convenção quanto o protocolo facultativo foram incorporados no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, né, que é com base no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O comitê ele foi constituído quando da entrada em vigor, né, da convenção por 12 peritos. Foi estabelecido que quando a convenção alcançasse 60 ratificações ou adesões, seriam crescidos em 6 membros, perfazendo o total de 18 membros. Da mesma forma, né, dos outros diplomas, os membros que vão atuar no comitê vão ser também, vão atuar a título pessoal, vão ser eleitos pelos estados, deve ser observada a distribuição geográfica equitativa, a representação de diferentes formas de civilização e sistemas jurídicos, uma representação equilibrada de gênero, além de uma especificidade que é a participação de peritos com deficiência. O protocolo facultativo, ele também estabelece que qualquer estado parte do protocolo reconhece a competência do comitê sobre os direitos das pessoas com deficiência para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupos de pessoas, ou em nome deles,
e que estejam sujeitos aí à jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção feita pelo referido Estado. Esse comitê, ele também vai elaborar as chamadas observações gerais ou comentários gerais, que vão conter a interpretação do comitê sobre os direitos protegidos. Então, em resumo, o comitê foi criado pela própria convenção, né, composto por 18 especialistas independentes, que foi 12 inicialmente, depois 18 quando alcançar, né, 60 ratificações, indicados pelos estados, né, para um mandato de 4 anos com uma reeleição possível. A competência vai ser o exame dos relatórios periódicos, né, para emitir recomendações, o exame de petições individuais, né, que vão emitir deliberações, e a elaboração de comentários ou observações gerais, que também vão ser recomendações. Por fim, eu acho que esse é o último, se eu não estiver enganada. O último comitê que a gente vai tratar é o Comitê contra o Desaparecimento Forçado. A Convenção da ONU, né, para proteger todas as pessoas contra o desaparecimento forçado, criou o comitê e foi regulado nos artigos 26 a 36 da Convenção. O comitê ele é composto por 10 peritos, né, de elevado caráter moral e reconhecida competência na matéria de direitos humanos, que vão atuar, né, de forma pessoal, com independência e imparcialidade. Os membros do comitê eles vão ser eleitos pelos estados partes com base na distribuição geográfica equitativa, e também vai ser levado em consideração o interesse, né, que se reveste para os trabalhos do comitê na presença de pessoas com relevante experiência, né, e equilibrada representação de gênero. Os membros do comitê, eles vão ser eleitos por voto secreto, né, a partir de uma lista de candidatos designados pelos estados-parte, entre os seus nacionais, em reuniões bienais dos estados-partes convocadas com esse propósito pelo secretário-geral das Nações Unidas. Nessas reuniões, né, que vão ter que ter um quórum constituído por 2/3 dos estados-partes, vão ser eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos estados-partes presentes e votantes. Então, os membros do comitê serão eleitos por um mandato de 4 anos e vão poder concorrer à eleição uma vez. Porém, é importante lembrar que o mandato de 5 dos membros eleitos na primeira eleição deve ser de 2 anos, né, e não de 4. Os nomes desses 5 membros serão sorteados imediatamente após a primeira eleição pelo presidente da reunião a que se refere, né, aqui a convenção. A convenção também estabelece que exista a possibilidade, né, de um pedido de busca e localização de uma pessoa desaparecida, que vai poder ser submetido ao comitê em regime de urgência por familiares da pessoa desaparecida ou seus representantes legais, advogados ou qualquer pessoa por eles autorizada, bem como por qualquer outra pessoa detentora de interesse legítimo. O artigo 31 vai tratar das petições individuais, né, que vai prever que o Estado parte ele pode declarar, né, quando ele ratificar a convenção ou em qualquer momento posterior que ele reconhece a competência do comitê para receber e considerar comunicações apresentadas por indivíduos que aleguem serem vítimas de violação pelos Estados-parte. O comitê ele não vai aceitar comunicações a respeito de um Estado-parte que não tiver feito essa declaração. Então, precisa ter essa declaração expressa. O comitê ele considera uma comunicação inadmissível quando ela for anônima, constitui abuso de direito, né? A mesma questão também estiver sendo examinada por outra instância internacional, ou de solução de mesma natureza, e quando todos os recursos efetivos disponíveis internamente não tiverem sido esgotados, desculpa, e essa regra ela não se aplica em procedimentos de recurso que excederem os prazos razoáveis, né? Então, é importante dar uma lida nesse artigo, ele tem mais algumas outras considerações que é importante. O artigo 32, né, o artigo seguinte, ele vai falar das comunicações interestatais. E ele prevê que um Estado-parte na convenção,
ele pode a qualquer momento declarar que reconhece a competência do comitê para receber e considerar comunicações em que o Estado parte alega que outro Estado parte não cumpre as obrigações decorrentes da convenção em questão. Então, o comitê ele não vai receber comunicações relativas a um Estado parte que não tenha feito a declaração, nem tampouco comunicações apresentadas por um Estado parte que não tenha feito a declaração. E por fim, de uma maneira mais resumida, então a gente tem que o comitê, ele foi criado pela própria Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, possui 10 membros, para um mandato de 4 anos permitida a reeleição, tem que considerar a distribuição geográfica e também o interesse que reveste, né, o trabalho do comitê, né, de presença de pessoas com relevante experiência jurídica e tem que ter uma representação de gênero equilibrada. A competência vai ser exames dos relatórios apresentados pelos Estados partes sobre medidas tomadas em cumprimento, né, nas obrigações assumidas na convenção, dentro de 2 anos contados da data da entrada em vigor para esse Estado interessado, o exame de comunicações interestatais, de petições individuais e a possibilidade de exame de pedido de busca e localização de uma pessoa desaparecida em regime de urgência. E além disso, ele também vai permitir, ele também vai ter a competência de visitar o Estado parte. Acho que foi muito assunto, né, para uma aula só, mas eu acho que é importante, a primeira coisa, né, estabelecer uma rotina de leitura, né, dessas convenções, dos protocolos facultativos, de comentários gerais, né, dos comitês, né, e aos poucos vocês vão conseguir sedimentar as diferenças, mas acho que dá para ver, assim, que de modo geral, né, é bem uniforme, né, como que funcionam os comitês, como eles são, como tem a atuação desse comitê. Então, acho que com o tempo, assim, com uma leitura direcionada, né, focada desses instrumentos, acaba que vai ficar mais fácil de memorizar as diferenças. Então, acho que esse era o tema que tinha para hoje, e bons estudos, e até a próxima.